Olá, aluno do 6º ano. Então hoje iremos estudar o PET final avaliativo de língua portuguesa. Separe seu material e faça com muita atenção. Na página 2, nós temos aqui uma leitura inicial. Olá, estudante! Estamos chegando ao final do ano letivo de 2020. Um ano repleto de novas experiências, desafios e muito conhecimento compartilhado. Ao longo do ano, seu aprendizado ocorreu de formas variadas, realizando as tarefas do PET, assistindo às aulas do programa Se Liga na Educação, estabelecendo contato com seus professores pelo app Estude em Casa e também pelo WhatsApp, ampliando seus conhecimentos por meio de pesquisas em diferentes fontes e até contando com a ajuda dos familiares. Temos certeza que você aprendeu significativamente. E para encerrar nosso ano letivo, é hora de resolver algumas questões que tratam das compreensões mais importantes que você construiu nesse período em cada componente curricular. Realize as questões com bastante atenção, pois elas servirão para que os seus professores possam planejar um próximo ano que lhe proporcione ampliar ainda mais seu aprendizado. Lembre-se de separar um tempinho para aproveitar ao máximo o momento de retomada dos principais conceitos e temas. Bons estudos! Temos aqui na sequência a atividade 1. Leia este anúncio e responda à questão abaixo. Canetas S.T do Ponte. Agora você vai escrever certo por linhas tortas, retas, quebradas ou sinuosas. O importante não é o que você escreve, e sim como você o faz. Agora você vai poder encontrar com exclusividade nas lojas H.Stan as canetas Fidelio de S.T do Ponte. São canetas francesas cuidadosamente acabadas em ouro, 14 quilates prata, laqueadas nas cores Ocean, Lagoon, Coral e Black. Você pode escolher entre os modelos tinteiro, esferográfica, rollerball e lapiseira. Preços a partir de R$ 169,00 para pagamento à vista ou em 3 vezes iguais sem juros, válidos até 6/5/1995. Consulte-nos para conhecer outras condições de financiamento. Após essa leitura, nós temos aqui a atividade. Em linhas tortas, retas, quebradas ou sinuosas, foram empregados vários adjetivos. Que substantivo tais adjetivos caracterizam? Como ficaria a concordância nesse trecho se em vez de linhas tivéssemos a palavra desenhos? Vamos recordar o que é o adjetivo? Temos aqui que adjetivo é a palavra que caracteriza um substantivo, atribuindo-lhe qualidade, estado ou modo de ser. Vamos ver o primeiro exemplo. Borboletas azuis. Nesse caso, nós temos aqui o substantivo borboleta, que é um nome que foi aí colocado a um animal. Nesse caso, a borboleta é azul, é uma característica. Assim temos o adjetivo. No caso, eles flexionam-se em gênero, número e grau, quer dizer, sua função gramatical pode ser comparada com a do advérbio em relação aos adjetivos e a outros advérbios. Nós vamos entender aqui que essa flexão de gênero, número e grau vai ser da seguinte forma. No caso, borboletas está no plural. Por essa razão, nós temos o adjetivo também no plural.
Então, dentro dessa vertente, nós vamos entender também que nós falamos as borboletas. Vamos ter então a palavra feminina e por isso nós vamos ter também um adjetivo no feminino. Então, resumidamente, nós temos essa ideia de flexão de gênero e número. A mesma coisa acontece em céu, cinza. Então, o céu é cinza. Então, o nosso substantivo é céu. E a caracterização aqui é cinza. Sandálias sujas. Nós temos aí uma palavra feminina, sandálias, que é um substantivo, é um nome que eu dou a um objeto. Então, por essa razão, o adjetivo vai seguir essa vertente. Ok? Vamos voltar no material para entendermos melhor essa questão. Eu fiz uma marcação aqui. Linhas tortas, retas, quebradas ou sinuosas. No caso, nós temos aqui o substantivo linhas. É uma palavra feminina e uma palavra que está no plural. Por essa razão, nós vamos ter o quê? Os adjetivos tortas, retas, quebradas ou sinuosas, no caso aqui, também no plural e também seguindo essa ideia do gênero feminino. Então, essas dicas lhe servirão para responder essa primeira pergunta. Na sequência, está falando sobre a concordância. Nós temos aqui a concordância nominal. Por quê? Porque nós temos o substantivo linhas, como nós já abordamos, e os adjetivos seguiram aí a ideia de utilizar, não é? A parte feminina, né? No caso aí, o gênero feminino, e seguiu também essa questão do número, que no caso é plural. Agora, se tivéssemos a palavra desenhos no lugar de linhas, então nós teríamos o quê? Desenhos tortos, retos e assim por diante. Eu hifei em azul para você perceber aqui o que você tem que mudar. Continuando, nós temos aqui a atividade 2. Observe o quadrinho da Mafalda e leia atentamente sua conversa com Felipe. Em seguida, responda. Que calamidade! Fiquei sabendo que quando aqui é meio-dia, na Europa já é meia-tarde e na Ásia é meia-noite. E daí? Daí que eu não vejo como é que um país pode ir para frente quando as horas já chegaram nele, usadas por mais de meio mundo. A fala de Mafalda, no segundo quadrinho, apresenta um pequeno problema de pontuação. Identifique-o e reescreva, pontuando corretamente. Justifique o uso da pontuação empregada. Nós vamos perceber que no segundo quadrinho faltou uma vírgula. Por que faltou uma vírgula? Porque nós temos aqui uma sequência de fatos. Nessa questão, é importante nós recordarmos aqui algumas regras da pontuação. São 10 dicas do uso da vírgula. Então, por exemplo, isolar o vocativo. Então, se eu estou fazendo um chamamento, eu preciso usar a vírgula. Então, Maria, seja bem-vinda à nossa casa. Agora, se eu estou narrando um fato com a Maria, nesse caso, eu não vou ter aí o vocativo, então não utilizo vírgula. Separar elementos de mesma função sintática. Compramos blusas, vírgula, casacos, vírgula, cachecóis. E poderia colocar um e adicionar mais alguma coisa. E é isso que nós temos lá na nossa questão. Temos aqui outras questões que são importantes. Você pode colocar no pause e assim você pode copiar aí no seu caderno. Atividade 3. Leia o texto abaixo e responda a próxima questão. Acampamento é engraçado. É um pouco como excursão. Como escola, no começo a gente fica assim meio sem jeito, sem saber direito o que vai fazer, sem conhecer quase ninguém, sem saber com
quem andar. Aí um dia a gente descobre que tem uma porção de amigos, que tem uma porção de coisa para fazer, ou no caso de coisas para fazer. E vai dar tempo de fazer tudo que a gente quer. Quer dizer, de repente, a gente se sente à vontade, como se nunca estivesse estado em outro lugar na vida. As partes em destaque são típicas da língua portuguesa quando esta é usada de maneira. Letra A, arcaica, quer dizer, utilizando uma linguagem antiga. Caipira, que você já conhece aí pelo material que nós já estudamos, ou utilizamos mais essa fala no dia a dia quando nós estamos conversando, não é? A partir aí, como foi colocado aqui, da maneira falada. Ou utilizamos essa linguagem, no caso, identificando-a como padrão, quer dizer, aquela que nós usamos na gramática normativa. Preste bastante atenção. Por quê? Porque nós temos a linguagem informal, não é? Então, a gente fica, a gente quer, o pra. Utilizamos a linguagem informal no nosso cotidiano, quando nós estamos conversando com alguém. Então, essa é uma dica para você responder aí à atividade. Número 4. Quase todos os jornais e revistas mantêm uma seção do leitor, na qual ele livremente expressa por carta suas opiniões a respeito dos assuntos tratados ou a respeito da qualidade das matérias publicadas naquele veículo de comunicação. Leia a carta abaixo e responda a questão a seguir. Cara Ana Miranda, gostei muito da sua crônica Minha Biblioteca. Concordo que os livros fazem parte de nossas almas. Cada vez que olho em direção de minhas estantes, é como se estivesse trocando confidências com amigos chegados. Também compartilho da angústia com relação ao fim que poderão ter quando eu não estiver mais fazendo número no mundo dos vivos. Fico triste ao encontrar em sebos livros com nomes, bilhetinhos secretos, receitas. É como se vendessem pedaços da pessoa que um dia se emocionou com aquelas páginas, refletiu debruçada sobre elas, a cheirou, derramou café, colocou uma folhinha de um outono especial. Ana, os livros que você escreveu estão num lugar especial em minha pequena, mas significativa biblioteca. Na carta, Enio Santos Filho faz uma referência à crônica Minha Biblioteca, publicada na revista Caros Amigos, pela escritora Ana Miranda. Qual é a intenção de seu texto? Que tipo de linguagem empregada pelo autor? Então aqui você irá perceber uma marcação em verde. Então essa marcação é uma leitura que você deve fazer para responder à intenção do autor desse texto. No caso, nós vamos agora recapitular os tipos de linguagens. Temos aqui a linguagem formal. Ela caracteriza por ser aí uma linguagem que obedece à gramática e aos padrões da língua. Ela é uma linguagem organizada e cuidada. Utilizamos muito na escrita. A informal, ela caracteriza-se por conter expressões utilizadas na linguagem oral, é a falada, de forma descontraída, sem preocupação de obedecer às normas gramaticais. É uma linguagem mais livre e espontânea. Dessa forma, você irá responder e justificar. Número 5. Leitores de jornais estão habituados a encontrar textos que chamam a atenção por associarem a linguagem verbal e não verbal, e que se caracterizam por apresentar um olhar crítico para comportamentos e acontecimentos. Observe o exemplo abaixo para responder a próxima questão. Antes disso, vamos recapitular o que é linguagem verbal e não verbal? Temos aqui uma ilustração. Então, primeiramente, proibido estacionar. Então, nós temos a parte escrita.
Então, essa parte escrita é a linguagem verbal. Temos aqui uma outra imagem. Nesse caso, nós verificamos uma placa de trânsito. E essa placa, ela é uma linguagem não verbal. No caso, quando nós temos a associação da linguagem verbal, que é a parte escrita, com a imagem aqui, nós vamos observar que nós temos, então, uma linguagem mista, ok? Voltando aqui no material, vamos prestar aqui atenção. Estamos quase iguais. Já temos geladeira, TV, fogão, máquina de lavar. Agora só falta educação, saúde, carteira assinada. Então, é uma pesquisa do IBGE, ok? Do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No caso aqui, nós temos uma crítica, logicamente, né? Você está observando aqui a imagem, nós temos aqui uma área mais pobre e do lado de cá uma área, né, possivelmente mais rica. Então, nesse caso, nós temos uma análise. Na charge, as duas cenas apresentadas podem ser vistas como a configuração de uma antítese, isto é, a oposição entre duas realidades. De que modo essa antítese é visualmente construída por Dawson? Que realidades são essas? Descreva brevemente o que está representado na charge. Antes disso, eu vou lhe explicar o que é antítese. Nós temos aqui o conceito. Antítese é a figura de linguagem que consiste no uso de palavras ou ideias de sentido contrário. No caso, a palavra nasce-me, fere-me, mata-me, ressuscita-me. No caso, nós temos duas palavras que se opõem, que é fere, no caso mata, né? É uma sequência de ideias, né? Mata e depois ressuscita. Então, essas duas palavras mata e ressuscita são palavras opostas. Então, nós podemos caracterizar aí como antítese. A mesma coisa acontece aqui no segundo exemplo. A guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. No caso, guerra é o contrário aí de paz. Então, voltando aqui na imagem, nós temos essa ideia contrária, como eu lhe expliquei antes. Então, coloque essas ideias aqui na questão aqui número 5. Número 6. Leia esta cantiga de roda e a seguir responda. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa foi-se a chorar. Então, com certeza, é uma cantiga que você conhece, não é? Então, vamos continuar aqui. Essa cantiga de roda conta uma história. Quais são as personagens envolvidas? Eu fiz uma marcação aqui em rosa e facilmente você irá compreender. Coloque a resposta completa, tá, no seu material. Que fatos esses personagens viveram? No caso, primeiramente, eles brigaram, não é? E depois, o cravo ele saiu ferido, a rosa despedaçada. Então, você irá colocar com as suas palavras. Destaque os verbos, isso vai lhe ajudar. Em que lugar ocorrem, ou no caso, ocorreram os fatos? No caso, eu fiz aqui uma marcação em amarelo. Vai ser fácil você aí responder. O tempo em que ocorreram os fatos é determinado ou indeterminado? Você sabe quando aconteceu aí esse fato? Fala se é hoje, se foi ontem. Então perceba essa vertente e responda aí a sua questão. Dessa forma, eu vou finalizando essa videoaula. Espero aí que você tenha compreendido. Uma boa sorte aí no seu PET final avaliativo e um grande abraço.